Como vocês estão vendo atrás, o nosso culto hoje é o culto das boas novas. E segundo Lucas, as boas novas é um menino que nos nasceu na cidade do rei Davi, conhecido como Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a novidade. Jesus Cristo, ele é as boas novas. Jesus Cristo, ele é o evangelho. Jesus Cristo, ele é a mensagem. Jesus Cristo, ele é as boas novas. E eu quero que você repita algo comigo. Diga assim: ministros da eternidade. Vamos lá mais uma vez para ficar cravado em nossos corações. Ministros da eternidade. Vamos só mais uma vez. Ministros da eternidade. Uau! Como assim, Pedrinho? Ministros da eternidade. Eu quero te contar o significado de ministro. Ministro, ele é um auxiliar direto do mandatário supremo de uma nação. O ministro da saúde, ele cuida do quê? Da saúde. O ministro do transporte, ele cuida do quê? E o ministro da eternidade, ele cuida da? Então, como ministros da eternidade, nós temos essa grande missão de cuidar da eternidade. Às vezes você ainda não está entendendo, mas é por isso que você tem que prestar atenção em mim, para que no final dessa mensagem, você compreenda tudo e tudo seja revelado ao seu coração. E como ministros, nós seguimos o nosso governador supremo, nós seguimos o nosso mandatário supremo, que é o Senhor. O Senhor é aquele que governa e reina todas as nações. O mundo está sobre as mãos de Jesus. O mundo está sobre as mãos de Deus. Então Ele é o nosso governador supremo. E como ministro do Evangelho, nós temos esse ministério. E nessa noite eu quero te mostrar 3 pontos. Eu quero te mostrar 3 chaves aqui hoje, que todo ministro da eternidade, ele deve ter. Como ministros da eternidade, como ministro do Evangelho, nós temos 3 grandes responsabilidades com o reino de Deus. E cara, se no decorrer dessa mensagem, no final dela, você perceber que algum desses pontos está em falta em sua vida, sinto muito lhe dizer, você nunca conheceu as boas novas. Você ainda não conheceu o Evangelho. Eu quero que vocês repitam comigo. Vamos lá? Comissionamento. Vamos de novo? Um comissionamento. Como ministros da eternidade, nós temos 3 grandes pontos, e um deles é o comissionamento. O segundo é uma responsabilidade, repete comigo, moral e exemplar. E por último, um propósito, repete comigo, propósito. Então, quando eu entendo que eu sou um ministro de Jesus, eu assumo uma missão que é um comissionamento, eu assumo uma responsabilidade moral e exemplar com o reino de Deus, mas eu também vivo um propósito. E eu quero que isso fique bem claro no seu coração. Para começar, eu quero falar sobre o primeiro ponto, sobre o comissionamento. Pedro, o que é um comissionamento? O comissionamento, ele é uma missão dada por Deus para que você conclua algo em nome do governador supremo, que é Ele. A Bíblia ela fala sobre um grande comissionamento. A Bíblia fala sobre uma grande missão que Jesus deixou para os seus discípulos quando ele estava partindo para o céu. E eu quero ler com vocês, por favor, Manuel, Mateus 28, 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse:
foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nesse momento aqui, os apóstolos e os discípulos estavam um pouco, com o seu coração meio que tristes, porque o Salvador, aquele que eles viveram 3 anos ao seu lado, estava voltando para o lado do Pai. E eu creio que perguntas como essa, o que será de nós a partir de agora, foram entoadas no coração daqueles discípulos. E Jesus, conhecendo o coração de todos, deu uma grande comissão de levar o Evangelho adiante. Um dos nossos maiores erros é pensar que a cruz foi o final de uma missão. Que quando Jesus ele é crucificado, ali acabou toda a missão de Cristo. Mas na verdade não. A cruz ela não é o final. A cruz ela é o início de uma nova história. A cruz ela é o início de uma nova era. Não foi isso que eles pregaram? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E hoje o reino dos céus já chegou. Hoje o reino dos céus está dentro de nós através do Espírito Santo. Hoje nós carregamos o reino dos céus. Então a cruz nunca foi o final, cara. A cruz ela sempre foi o início. E essa missão ela não foi dada apenas para os apóstolos daquela época. Essa missão ela vem passada de tempos em tempos e de geração em geração para os nossos corações e para as nossas vidas. Grandes heróis da fé se levantaram para cumprir esta missão. Só que eu vejo algo na igreja de hoje. Infelizmente nós estamos negligenciando essa grande missão que Jesus nos deixou. Nós estamos negligenciando a pregação das boas novas. Quinta-feira tem as nossas células, e se você não faz parte de uma célula, por favor, procure um dos nossos voluntários no final, para que você se alinhe em uma de nossas células. E eu fui na célula do João Camilo visitar, e que foi muito lindo. Parabéns, João Camilo, pela sua célula. O João Camilo ele abriu um asterisco no meio da ministração, que por sinal era sobre responsabilidades do amigo de Jesus, quem estava lá sabe. E eu fiz um desafio com aqueles que estavam ali. Eu falei assim: pessoal, eu quero fazer um desafio com todos vocês. Amanhã, sexta-feira, vocês vão chegar nos seus trabalhos e vão começar a observar a face e o rosto das pessoas que estão à sua volta no seu convívio social. Eu desafio a todos vocês a olharem para as pessoas que estão à sua volta. Sabe por quê, João? Sabe por quê, célula? As pessoas lá fora estão sedentas por um Salvador. As pessoas lá fora estão clamando por uma resposta. As pessoas lá fora estão esperando a manifestação dos filhos de Jesus, dos filhos de Deus. As pessoas lá fora estão esperando a sua manifestação. E hoje é nítido nós olharmos para o rosto das pessoas que estão lá fora e vermos o quão carentes elas são. Hoje é nítido você passar perto de uma pessoa e observar o quão ela está necessitada daquilo que você carrega. Ontem mesmo nós estávamos saindo da igreja e tinha uma moça desesperada ali fora dentro do carro. Ela gritava, ela chorava, ela esmurrava o volante. E as pessoas lá fora estão assim. Elas estão esmurrando nada. Elas estão correndo sem direção. Elas estão correndo sem saber para onde. E nós, que nos dizemos cristãos, temos a chave para a resposta dessas pessoas. E nós temos retido tudo isso. Eu vejo hoje uma igreja onde
nós oramos demais, nós jejuamos demais, nós falamos demais, nós nos alimentamos demais, porém você é egoísta, você não compartilha aquilo que Jesus tem te dado. Nós, antes de uma vida sem Jesus, éramos mendigos, e qual é a lógica do mendigo não contar para o outro onde tem pão gratuito? Cara, eu fico vendo num restaurante aqui, direto chegam novas pessoas que chegam falando: pastor, eu não sou daqui, eu cheguei ali na lagoa e o amigo falou que aqui tem comida de graça, é verdade? Sabe, nós como os cristãos, nós devíamos parar de negligenciar esse chamado ao próximo, e assim como um mendigo, contar ao outro onde tem comida gratuita. Sabe, você que está sentado aí, às vezes você já encontrou Jesus, sabe, às vezes você já tem uma vida com Cristo, às vezes você já tem 4 anos de Galileu, ou 20 ou 30 de cristão. Só que quantas pessoas você ganhou para Jesus nos últimos meses? Quantas pessoas você ganhou para Jesus nos 20 anos de cristão que nós temos? Quantas pessoas você falou de Jesus hoje ou ontem? A todo tempo tem passado pessoas desesperadas ao nosso lado, e nós temos tapado os nossos olhos. Eu queria te revelar algo que você às vezes não sabe. Você sabia que a sua mãe está morrendo? Você sabia que o seu pai está morrendo? Você sabia que o seu irmão está caminhando para um caminho de perdição e de morte? Você sabia, papai e mamãe, que o seu filho está se perdendo nas drogas? Está se perdendo no crime? Está se perdendo no pecado dia após dia? Eu quero te contar isso, porque às vezes você ainda não entendeu que tem pessoas lá fora que estão morrendo. Tem pessoas lá fora que estão caminhando para um abismo, para a escuridão, e nós temos adormecido mesmo na luz. Sabe, o nosso sal, ele não tem sabor. Como diz o pastorzão, nós estamos dormindo na luz, e isso é pior, porque enquanto nós negligenciamos esse chamado e essa missão, que é um grande comissionamento de Deus para as nossas vidas, o reino das trevas está expandindo. Enquanto eu, Pedro, enquanto você negligencia o evangelho, as pessoas lá fora, enquanto nós negligenciamos a salvação para aqueles que estão perdidos, o mundo lá fora tem se expandido. Você sabia que hoje o maior referencial de caridade no Brasil e no mundo são os espíritas? Vocês sabiam que eles abençoam pessoas com cesta, com alimentação quase diariamente? E que dia que você, como igreja, trouxe uma cesta para o restaurante? Que dia que nós, como igreja, levamos um pudim para o nosso vizinho? Sabe, isso é uma missão da igreja. Isso é uma missão de nós, que nos dizemos cristãos. Nós deveríamos estar sendo os mais caridosos na humanidade, porque nós temos um Jesus que nos ensinou a isso. Você sabia que hoje o maior referencial de fidelidade, de comunhão, são os maçons? Mas isso deveria ser uma missão da igreja. Eu deveria ser fiel a você, eu deveria ser o seu melhor companheiro. Só que nós temos nos calado, e pessoas estão morrendo, cara. Hoje o Senhor está nos convidando a despertar, porque pessoas estão caminhando para as trevas, para a perdição. Você sabia que às vezes a sua avó de 80 anos, de 96 anos, está se perdendo e nunca conheceu Jesus? Você sabia que às vezes o seu vovô, que já está idoso,
ele pode morrer amanhã. E se ele morrer amanhã sem conhecer Jesus, ele não vai viver com o nosso Salvador. Alguns meses atrás eu conversei com o meu pastor e eu falei que uma das minhas maiores tristezas era que o meu avô ele estava muito velho. Meu avô foi o meu pai. Meu avô tem 90 e poucos anos. E quando a pessoa ela é idosa, infelizmente, cara, é isso que eu espero. Amanhã eu posso receber a notícia que meu avô veio a falecer. E eu fui para São Gonçalo, que eu sou de São Gonçalo, e eu perguntei: vô, quem é Jesus para você? Meu avô falou assim: Jesus é o meu pai, Jesus é o meu Salvador, eu creio nele. Naquele momento eu vi que o meu avô já tinha se encontrado com o nosso Salvador. Naquele momento eu vi que o meu avô, ele já tinha aceitado e reconhecido que Jesus, ele é a salvação. Vamos bater uma salva de palmas para ele. O meu coração ele ficou em paz naquele momento e eu dei uma tremenda vontade de sair chorando, porque aquilo que eu mais temia foi embora. O meu avô, ele está salvo e eu creio no nome de Jesus. Só que se isso não estiver acontecendo na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, nós falamos de todas as coisas, cara. Nós falamos de futebol, nós falamos de Fórmula 1, mas que dia nós vamos falar de Jesus? Que dia que eu vou reunir os meus amigos e fazer um banquete para eles, e no final falar: pessoal, eu quero orar por todos vocês aqui. Hoje foi a noite do FIFA, hoje foi a noite do truco, mas eu quero gerar aquilo que eu carrego em vocês, que é Jesus. Ontem eu ajudei a Laiane num trabalho lá no PTC, e eu fiquei quase 5, 6 horas lá, e tinha um moço do meu lado, e a todo tempo eu estava gerando Cristo no coração desse homem. A todo tempo eu estava gerando Jesus naquele cidadão. O cara ficou tão apaixonado que ele queria me levar para pescar. Ele queria me levar para lutar boxe. Eu falei: não, cara, você vai me bater, o tamanho dos braços do cara. O cara tem os braços 2 vezes maior do que do pastor Mateus. Sabe, o cara queria me chamar para caçar. O cara ficou, sabe, vislumbrado que aquilo que eu estava carregando. E Pedrinho, o que você estava carregando era algo seu? Não. Tudo que eu carrego não vem de mim, tudo que eu carrego vem de Cristo. Tudo de bom que há em mim vem de Jesus. E às vezes nós temos deixado isso para lá, sabe? Você tem perdido a oportunidade de gerar a Cristo no coração das pessoas a todo momento. E eu queria ler algo para vocês que marcou meu coração. Uma frase de um livro de um grande pregador que existiu, chamado Spurgeon, Charles Spurgeon. Preste atenção nisso, cara. Se os pecadores estarão condenados, que pelo menos pulem para o inferno passando por cima dos nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com os nossos braços e mãos, segurando nas suas pernas, nos seus joelhos, e dizendo: não vá, fiquem. Jesus, Ele é o seu caminho. Ei, mãe, não vá. Ei, filho, não vá. Ei, irmão, não vá. Que se essas pessoas forem para o inferno, que pelo menos haja as marcas de nossas mãos nos seus joelhos segurando para não irem. Que haja a marca dos pés dele nas nossas costas, porque eles passaram por cima de nós, mas nós não negligenciamos o evangelho para essas pessoas. Nós não deixamos de pregar para eles. Vamos bater uma salva de palmas para o João Camilo, gente. O pastor gosta de Coca-Cola, o Pedrinho gosta de Fanta uva. E por sinal é melhor do que Coca. Amém? Então tá. Então, se essas pessoas forem caminhar por esse caminho, cara, que tem as marcas bonitinhas das suas mãos aqui no joelho deles.
para que um dia, quando eles se achegarem, lá no dia do julgamento, no dia do juízo final, ele não tenha ousadia de falar que ninguém falou de Jesus para ele. Sabe, se os meus parentes e os seus parentes forem para o inferno, que jamais eles ousem falar que eu, Pedro, não preguei para eles. Para quem não sabe, quando eu me converti, eu fui muito criticado pela minha família, porque eu vivi uma vida muito louca. Então eles não acreditaram de princípio naquilo que eu estava vivendo. Eles chegaram a falar que eu estava vendendo droga com o pastor na igreja. Eu ouvi palavras que eu estava escondendo atrás da Bíblia, que em breve eu iria mostrar na minha face. Tem 4 anos que eu estou mostrando na minha face, só que é a face de Jesus. Sabe, infelizmente, sabe como que eu saí da casa dos meus parentes? O pastor Mateus está aqui, ele vai lembrar. Eu saí pela janela. E literalmente pela janela. Nós fizemos a nossa mudança no carro da sogra do pastor todo pela janela. Enquanto os meus familiares me xingavam. Enquanto os meus familiares queriam brigar comigo. Eu passei a minha cama pela janela. Eu passei os meus pequenos móveis, que eu não tenho muito. Foi tudo a Galileu que me disponibilizou, a pastor principalmente. Hoje minha casa é mobiliada, gente, graças a Deus. Mas eu passei tudo pela janela, uma trouxa de roupa, uma cama que eu não abro mão dela. Só que em momento algum, eu nunca deixei de gerar Cristo no coração deles. Em momento algum, eu deixei de pregar para os meus parentes. Quantas vezes eu orei para minha tia doente, e eu colocava a mão na parede do quarto, que o quarto dela era do meu lado, e eu orava: Senhor, cura minha tia. Senhor, salva minha tia. E no outro dia ela acordava totalmente curada, e não sabia o que tinha acontecido, mas foi a oração de um homem que entendeu o que é ser ministro da eternidade. Às vezes você é brigado com seu pai, às vezes você é brigado com a sua mãe, ou com algum familiar ou conhecido. Cara, não seja egoísta, não guarde para você, não retenha, libere aquilo que Jesus tem feito para você. Às vezes você que está me ouvindo aqui, está brigado com a sua mãe e com o seu pai. Chega lá na sua casa e fale de Jesus para eles, cara. Nós somos muito maiores do que os nossos egoísmos, que as nossas picuinhas lá fora. O reino de Deus é muito maior. O propósito e a missão do grande comissionamento é muito maior do que as nossas vontades. Eu quero ler algo com vocês. Coloca para mim, por favor, Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Hoje eu creio que tem pessoas aqui que estão sendo enviadas para os seus campos missionários. E não é na Amazônia, não é na África, é na onde você está inserido, é na sua casa, é no seu trabalho, é na faculdade, é nas ruas, é aonde você estiver, o Senhor está te enviando hoje. Sabe, a pergunta que ecoa nos nossos corações hoje é a seguinte: quem eu enviarei? Diz o Senhor: eis-me aqui, envia a mim. Eis-me aqui, Jesus, eu estou aqui, me envia. A partir de hoje, eles irão conhecer o Evangelho, porque você irá pregar. A partir de hoje, eles irão ser salvos, porque nós iremos gerar salvação no coração dessas pessoas. E quão belos serão os nossos pés, por anunciarem as boas novas. Eu quero
entrar agora no segundo ponto dessa ministração. O primeiro ponto nós falamos sobre vamos lá, todo mundo? O primeiro ponto nós falamos sobre então que você entenda o que é um grande comissionamento e viva. Só que esse segundo ponto, eu quero falar sobre uma responsabilidade. E como ministros da eternidade, nós temos sim uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade moral e uma responsabilidade exemplar. Foi aqui que essa mensagem ela se deu início. Foi aqui onde essa ministração começou. Porque foi exatamente nesses versículos e nesse tópico que o meu coração foi ferido por uma ferida de amor. Foi nesse versículo onde o Senhor machucou meu coração e eu nunca mais fui o mesmo. Como ministros, nós temos essa responsabilidade. Nós temos que levar uma conduta moral. E às vezes muito de nós, como legalistas, nós expressamos uma moralidade, sabe? Nós expressamos que nós temos uma moral e um caráter. Só que ao mesmo tempo, os nossos atos e os nossos exemplos são totalmente ao contrário. Sabe, às vezes eu bato no meu peito e digo algo que na verdade os meus atos mostram totalmente ao contrário. Só que, cara, não adianta esconder. Jesus é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Às vezes para mim você pode mostrar uma moralidade, só que no seu secreto o Senhor sabe que você e nós somos imorais. E eu quero ler isso para você. Por favor, Manuel, Romanos 2:17. Ora, você que leva o nome de judeu, você que leva o nome de galileu, ei, você que leva o nome de cristão, você apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior. Você sabe o que é a vontade de Deus. Você já entendeu. Porque você é instruído pela palavra. Você é instruído pelos pastores, os líderes de células. Você sabe o que é superior. Você sabe o que é a verdade. Você está convencido de que é guia para os cegos, luz para os que estão em trevas e instrutor dos insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Você leu a palavra, e você, sabe, instrui os cegos. Você quer instruir as crianças, você quer levar pessoas da escuridão para a luz. Só que Paulo ele faz uma pergunta, porque nesse momento aqui do contexto, a igreja de Romanos, eles estavam vivendo algo, eles estavam pregando algo, e vivendo algo totalmente diferente. Então Paulo foi muito inteligente quando ele disse isso e escreveu isso aos romanos. Ele pergunta: e então, em Romanos, em Galileu, e então? Você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, você rouba, você furta. Você que diz que não se deve adulterar, você acaba traindo e adulterando. Sabe, você que detesta ídolos, você rouba-lhes os templos. Você que se orgulha tanto de Jesus, você que se orgulha tanto da lei, você que se orgulha tanto da palavra, você desonra a Deus desobedecendo a palavra. E foi aqui que Jesus feriu o meu coração. São poucas palavras, mas foi de grande impacto em mim. E eu queria ler com todos vocês, Romanos 2:24. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E eu quero ler isso com vocês, vamos lá? Pois, vamos lá, vamos bonitinho, vamos lá. Pois, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de...
O nome de Jesus é blasfemado lá fora por conta de nós. Sabe, as pessoas lá fora, nesse exato momento, estão abusando e blasfemando do nome de Jesus por conta de mim e de você. E isso feriu o meu coração de uma forma que eu nunca mais fui o mesmo. Eu comecei a entender que às vezes muitos não se estavam chegando a Jesus por conta dos meus atos, por conta das minhas atitudes. Sabe, eu comecei a entender que às vezes os meus colegas, os meus amigos lá fora, não estavam, sabe, sendo impulsionados a estarem aqui na Galileu, porque até aquele momento eu não gerava um exemplo de acordo com a moral que eu carregava. Sabe, eu comecei a entender que às vezes as pessoas ficam caçoando e rindo de Jesus, é por conta de mim, é por conta de você. Porque nós vimos no culto, às 6 horas da tarde no domingo e na quarta-feira às 19h30, só que, a partir do momento que você põe o pé para fora, o seu culto acaba. O seu culto é só aqui dentro da Galileu. O nosso culto é só aqui dentro dessa casa. Passou do portão para fora, parece que um botão é ligado na sua mente, onde a função cristão é desligada e você aciona a função Pedro, a função Kelly, a função Leandro. Onde eu quero viver a minha vida e esqueço daquilo que Jesus me instruiu a obedecer. Sabe, eu acho super normal eu sair aqui da Galileu, sair aqui do culto e ir lá para a festa universitária e encher a minha cara de bebida e me entregar à prostituição e me entregar às vontades e me entregar à bebedice, me entregar às drogas. E para mim isso é muito natural. Sabe, eu saio daqui e faço essas coisas como se nada tivesse acontecido, como se Jesus, sabe, não se entristecesse com esses atos. Cara, eu quero te contar algo que às vezes você não sabe. 93% das pessoas, elas não leem a Bíblia diariamente. Você sabia que às vezes a única Bíblia que uma pessoa lá fora, que um colega seu irá ler, será a sua vida? Você sabia que às vezes a única Bíblia que uma pessoa irá abrir para observar e ler, será a Bíblia que está estampada na sua face? Você sabia que os seus atos, as suas atitudes, elas pregam a Bíblia? Se a Bíblia fala que eu devo amar, e eu não amo, que Bíblia é essa que eu estou lendo? Que Jesus é esse que eu estou seguindo? Se a Bíblia pede que eu cuide dos órfãos e das viúvas e eu não faço isso, cara, as pessoas lá fora vão te observar. E se você não for caridoso, o Espiritismo será. As pessoas lá fora estão sedentas, cara. E o que Jesus tem visto em nós? Será que nós somos homens e mulheres com as nossas roupas manchadas com o sangue de Jesus? Porque todos os dias eu o crucifico novamente através das minhas atitudes. Todos os dias eu coloco Jesus na cruz novamente, porque as minhas atitudes estão negando o Cristo. Ou será que as minhas vestes estão limpas no sangue do Cordeiro? Que tipo de Jesus você tem pregado para as pessoas lá fora? Que tipo de Cristo as pessoas estão vendo através de você? Que Bíblia você tem pregado através das suas atitudes, cara? Será que nós não nos envergonhamos de algo como isso? Eu creio que muitos de vocês, e eu também já ouvi isso, porque quem me conhece sabe que eu sou um cara muito explosivo. Eu já ouvi pessoas falar assim: uai, mas você não era crente? E eu creio que 90% aqui também já ouviu isso. Sabe por quê? Porque naquele momento as minhas atitudes não eram de uma pessoa que segue Jesus. Você sabia que o nosso mau testemunho,
Ele faz com que duas coisas aconteçam. Uma, eu afasto todos que estão à minha volta de Jesus. Como ministro e como responsável pelo Evangelho na terra, o meu mau testemunho vai fazer com que todos à sua volta se afastem de Cristo. Porque eu não tenho moral, eu não tenho exemplos. Então as pessoas não vão querer seguir aquilo que eu carrego. As pessoas não vão querer jogar no mesmo time que eu jogo. As pessoas não vão querer a camisa 10 do time. Elas não vão querer ser titular desse time. E segundo, nós iremos povoar uma igreja de multidão. Só que infelizmente, é uma multidão de corações não convertidos. A igreja de Cristo nunca secularizou como hoje. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma vida como se eu nunca tivesse conhecido Jesus. E as pessoas lá fora estão olhando para isso e estão imaginando, cara, naquela igreja pode tudo? Sabe, naquela igreja vocês são liberais? Cara, a Galileia ela nunca foi legalista, ela nunca foi liberalista, cara. Aqui nós odiamos o pecado. Só que às vezes você, como representante de Cristo e como representante de Jesus na terra, tem blasfemado com o nome de Deus e também desta casa. E todo mundo está querendo vir, porque você sai daqui e vai encher a cara, você sai daqui e apronta e vive do mesmo jeito que você vivia antes de Jesus, então seus amigos vão olhar e falar assim, cara, eu também quero ir lá. Eu costumo falar com os meninos que antigamente ninguém queria vir para a igreja. Passava um crente na rua e um cristão, todo mundo caçoava dessa pessoa. Mas hoje se eu abrir uma Bíblia, isso por um lado é até bom, ali na lagoa todo mundo vai parar para ouvir. Porque nada muda em minha vida, a não ser a biografia do meu Instagram. Eu coloco lá de todo tamanho, Filho do Deus Altíssimo, servo de Jesus, encontrado, porque eu estava perdido, um ninguém pregando a todos sobre um alguém. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, o meu Instagram é lotado de versículos, o meu Instagram é lotado de coisas que mostram a Jesus, mas as minhas atitudes não mostram. E com isso, o nome de Cristo é blasfemado. Posso te contar porque a sua mãe não está aqui? Posso te contar? Por causa de você, que chega lá e xinga, chega lá mete o pé na geladeira, chega lá quer quebrar o barraco, chega lá quer se sentir na obrigação de ter carne pronta e esquentadinha para você. Sabe por que seu colega de trabalho não está aqui na Galileu? Porque você chega no trabalho e você é o que mais rouba tempo, você é o que mais rouba do seu patrão, você é o que mais passa na frente na hora das vendas dos seus companheiros de trabalho. Sabe por quê? Muitos não estão aqui, porque os seus atos não condizem. Você já parou para se fazer essa pergunta? Porque nós ficamos cheios de blá 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 e muito vitimismo, mas a resposta está em pregar o Cristo. Sabe por que aquele homem ontem lá na noite que eu fui trabalhar, ele gostou tanto de mim? Porque naquele momento os meus atos e as minhas atitudes eram de alguém sim que segue Jesus. Eu amei aquele homem, eu me importei com aquele homem, eu busquei comidinha para ele e pus na mão dele. Sabe, eu busquei um pratinho de comida e falei, leva para sua esposa. Eu busquei uma coca de 2 litros e coloquei do nosso lado, falei assim, essa é nossa. Nós não bebemos, vamos tomar coca. Os meus atos foram atos de um cristão. E assim é que nós devemos ser. E o nosso maior exemplo é Jesus, cara. Jesus ele não era um homem de palavras apenas. Jesus ele era um homem de atitudes e de exemplo. Jesus ele não virava para o e falava assim, Mateus, John Wesley, você precisa orar. Não, Jesus saía para orar, e os apóstolos, os discípulos viam Jesus saindo caladinho, subindo o monte, e se prostrando diante de Deus.
E aquilo constrangia o coração deles. E eu creio, eu quero imaginar essa cena dos apóstolos caminhando atrás de Jesus, todos constrangidos, danando um com o outro. Você estava dormindo? Olha, o homem está indo orar de novo. Olha lá para você ver, Jesus está indo orar de novo. Ele já orou 8 horas hoje, está indo orar mais 1 hora. Vamos também, Tiago. Vamos também, Felipe. Levanta, João. Pelo amor de Deus, vamos. Há um ponto onde eles perguntaram e pediram para Jesus o quê? Me ensine como orar. Será que você tem escutado isso dos seus amigos? Me ensine a ser como você. Me ensine a carregar aquilo que você carrega. Você é diferente, cara. Que essa mensagem ela constrange o nosso coração. Que essa mensagem ela, sabe, alinhe os nossos corações a cumprir esse ponto que é tão importante na nossa vida como ministros, que é a responsabilidade moral com o nome de Jesus e exemplar. Cara, se fosse por mim, porque eu, Pedro, sou um homem falho, eu nunca antes de Jesus me importei com a minha moral, porque para mim andar louco na rua parecendo Batman aí, eu até achei que na época da Beats foi eu que dei aquela bobeira lá. Que moral que tinha um homem como eu. Só que agora eu não carrego mais o meu nome, eu carrego o nome de Jesus. E isso é importante. O seu nome de nada vale, cara. Mas o nome de Jesus, ele tem uma grande importância na terra. O nome de Jesus, ele é famoso. O nome de Jesus tem que ser conhecido. E não vai ser eu, Pedro, que irei fazer com que o nome dele seja blasfemado. E no nome de Jesus, eu profetizo que daqui sairá pessoas que irão caminhar por caminhos que Jesus iriam caminhar. Pessoas que irão nos seus corações fazerem perguntas de: em meus passos o que fariam Jesus? Eu profetizo que daqui sairá pessoas que cumprirão a responsabilidade do reino dos céus. Vamos bater uma salva de palmas para Jesus. Sabe? Só que eu vejo, quando nós damos um péssimo testemunho, pessoas lá fora que, cara, nós sabemos que aquilo que eles carregam, os ministros das trevas, da escuridão, nós vemos eles às vezes sendo mais lúcidos do que nós, sabe, nós vemos eles sendo mais prudentes e mais ousados do que nós. A Bíblia ela fala sobre isso. Não quer dizer que os filhos das trevas, eles sejam melhores do que os filhos da luz. O que a Bíblia fala é que eles fazem com maior excelência. Tudo que eles fazem e dão o seu melhor. E eu quero compartilhar algo com vocês. Esse dia para trás eu assisti um vídeo. E nesse vídeo um satanista, um luciferiano, um seguidor de Satanás, cheio de tatuagens, cheio de símbolos de pentagramas, cheio de símbolos satânicos, com estátuas de quase 2 metros, 1,70 m, atrás assim de um diabo, de Satanás. E ele pregou. Você sabia que ele foi mais lúcido do que muitos crentes? E eu quero que você preste atenção nisso. Olha o que o cara falou. Se isso não te constranger, cara, tem algo de errado com nós. Se isso não me constranger, meu amigo, infelizmente, eu estou caminhando por caminhos errados. Cada um tem que ser o que é. Palavras deste homem. Se você acha que o cristianismo ele não dá vazão aos seus prazeres e às suas vontades do mundo e de mundo, vem para o satanismo. Aqui o prazer não é o seu inimigo. Aqui o prazer é justamente ao contrário. Aqui ele é expressão viva de espiritualidade. Aqui o prazer é força, aqui o prazer é o nosso Deus.
Aqui o hedonismo e a busca pelo prazer são os nossos senhores. Mas, se você quer continuar cristão, preste atenção, você tem que seguir um decoro, você tem que seguir um certo dogma de sua religião, senão não tem por que você ser cristão. Sabe o que esse cara está nos dizendo? Que se você não viver aquilo que a palavra nos ensina, que Jesus nos ensina, cara, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo sentado nessa cadeira? O que você veio perder o seu tempo aqui na Galileu hoje? Se você não está disposto a seguir as Escrituras. Às vezes você está aqui, mas futuramente você pode ouvir de Deus num dia que Ele nunca te conheceu. E sabe quão forte é a palavra nunca? Nunca quer dizer que nesse exato momento, se algum de nós formos uma dessas pessoas, Jesus não está nos vendo nesse momento, porque Ele nunca nos conheceu. Sabe, se você não está disposto a seguir as Escrituras, não me leve a mal, você está perdendo o seu tempo. E às vezes, segundo a propaganda do cara, lá é melhor para você, parecendo que nós nunca vivemos lá no mundo das trevas, né? Aquele que pisou no Santo dos Santos, jamais ele consegue viver em outro lugar. E mesmo assim nós queremos rolar no lamaçal das trevas e da escuridão. Nós estamos vivendo o tempo onde Paulo escreveu para sua carta a Timóteo. E eu quero ler isso com você. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo. Segundo os seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos e fábulas. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, e faça a obra de um evangelista, cumprindo plenamente o seu ministério. Às vezes muitos de vocês vão sair daqui hoje, e eu quero crer no nome de Jesus que não, porque nós somos Galileu. Mas às vezes muitos de vocês vão sair daqui e vão dar risada de tudo que foi pregado e ministrado, porque vocês não suportam a sã doutrina, não suportam a verdade. Às vezes muitos vão sair daquele portão e vão cometer os atos justamente que Jesus nos exortou hoje, porque a verdade, eu não aguento mais. E aí você procura senhores segundo os seus desejos. E hoje, vamos ser sinceros, o que há de senhores segundo o nosso desejo lá fora tem bastante. O mundo está cheio, nesse mundo progressista. Só que também aqui há pessoas que suportarão o sofrimento. Há pessoas que irão cumprir o propósito de um evangelista, irão levar as boas novas adiante. Aqui tem pessoas que irão cumprir plenamente o ministério de ministro da eternidade. Aqui tem pessoas que foram constrangidas pelo Espírito Santo, irão viver uma vida diferente. E nessa vida, nós iremos levar adiante aquilo que nós fomos chamados. Nós temos crido em tantas coisas, mas quando nós iremos crer em Jesus? Pedro, vai ser difícil? Sim. Sabe, Jesus foi tentado no deserto. E o que diz que você não será tentado também? Vai dar vontade de você estar lá na bagunça? Às vezes sim, mas suporte. Às vezes vai dar vontade de você usar drogas? Às vezes sim, mas suporte. O pecado, ele está no ato consumado.
Porque se o pecado estivesse na tentação, Jesus também tinha pecado e ele nunca pecou na terra. Como disse Paulo, suporte o sofrimento, Galileu. Suporte a luta, galileus. E cumpra aquilo que você foi chamado para fazer. Feche os olhos que eu quero fazer uma breve oração para vocês. Pai, no nome de Jesus, que se algum de nós aqui, se os nossos corações estão fracos, que o Teu poder se aperfeiçoe em nós, para que nós possamos cumprir esse papel, esse chamado de sermos evangelistas do Senhor, levando as boas novas adiante. Gere força nesse homem, gere força nessa mulher, e que nós possamos cumprir plenamente o nosso ministério no nome de Jesus. Amém. Vamos bater uma salva de palmas para o Senhor. Mas ainda há um ponto, que como ministro do Evangelho e ministro da eternidade eu tenho que cumpri-lo. Só que, Pedro, por que esse ponto é o último ponto, o terceiro? Que é sobre o propósito. Por que o propósito ele está lá no final da fila? Ele não deveria estar no início da fila para me entender por que eu tenho que fazer todas essas coisas? Cara, você só vai conseguir cumprir o seu propósito se esses dois tópicos acima estiverem alinhados no seu coração. Porque como com a pessoa que não segue uma moral de Cristo e um exemplo de Cristo, e que também não prega o Evangelho, vai conseguir viver um propósito? É fora de parâmetro. O nosso maior propósito, como eu disse, é tornar o nome de Jesus conhecido nessa terra. Esse é o nosso maior propósito. Pregar a todas as criaturas, independente de cor, religião, opção sexual. Nós devemos pregar. Martin Luther King Jr. ele diz algo muito extraordinário em um dos seus livros. Se você não está pronto para morrer por uma causa, então você não está pronto para viver por ela. Se você não está pronto para viver o Evangelho, se você não está pronto para viver como ministro da eternidade, se você não está pronto para ser galileu e um cristão, então você não está pronto para viver por ela. E não me leve a mal novamente, você está perdendo o seu tempo. Porque de nada irá adiantar você se sentar aqui todas as quartas-feiras. De nada irá adiantar você sentar aqui todos os domingos. Eu preciso cumprir o meu papel com Cristo e essa responsabilidade. Eu não posso mais ser este homem. Sabe, eu não posso mais ser essa mulher que é o maior assinador de carteira na Galileu, que é o que mais se assenta. Não, cara, você foi chamado para algo muito maior. Você não foi chamado para estar assentado nessa cadeira. Você foi chamado para servir, e levar adiante esse evangelho tão lindo. Hoje você está assentado, mas amanhã o seu coração tem que estar queimando a estar em pé servindo alguém. Sabe, amanhã o seu coração tem que estar queimando em cumprir esse propósito e servir alguém lá fora. E quer um treinamento melhor do que o restaurante SOS Galileu para você cumprir o seu propósito? Aqui você ora, aqui você prega a palavra, aqui você abraça o órfão e a viúva. Aqui você abraça aqueles que Jesus nos deixou para cuidar. Cumpra o seu propósito. Cumpra essa missão, cara. Nós somos responsáveis em tornar o nome de Cristo conhecido e de apontar um caminho para a eternidade. Para qual caminho nós temos apontado para as pessoas que estão lá fora? Será que você tem apontado o caminho correto para essas pessoas? Será que eu tenho apontado o caminho certo? Eu queria que o Manuel colocasse para mim João 17:3, para que vocês entendam o que é ser um ministro da eternidade.
Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A vida eterna, ela não é um local. O céu, sim, é uma moradia para todos nós. Mas a vida eterna não é o céu. A vida eterna é uma pessoa, e na pessoa de Jesus Cristo. Como João nos disse, a vida eterna é essa, que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Cristo a quem lhes foi enviado. Eu costumo falar que se o céu fosse dentro de uma Kombi, eu estaria feliz, porque eu tenho certeza que seria o melhor lugar do mundo, porque a eternidade estaria comigo naquele momento. Sabe, se o céu fosse num lixão, eu tenho certeza que ele seria o melhor lugar, porque Jesus, sendo eternidade, tornaria aquele lugar em um jardim perfeito. Como diz Racionais, pois até no lixão nasce flor. Pois como diz o Pedrinho, se com Jesus até o lixão se torna uma flor. Cara, como ministros da eternidade, para qual eternidade nós temos guiado o povo de Deus? Para qual eternidade você tem guiado o povo escolhido pelo Pai? Eu cresci ouvindo uma frase, e eu creio que todos nós também já ouvimos. E essa frase ela diz o seguinte: não são todos os caminhos que nos levarão a Deus. Quem aqui já ouviu essa frase? Creio que quase 90% da Galileu. Só que eu estou aqui para te dizer que sim, todos os caminhos nos levarão a Deus. Mas Pedro, que contraditório! Todos os caminhos nos levarão a Deus? Como assim? Então quer dizer que se eu continuar praticando tudo aquilo que o Espírito Santo nos exortou hoje, eu vou ver a Deus? Sim, você verá a Deus. Então quer dizer que se eu continuar no swing, na bagunça, na casa de prostituição, eu vou ver a Deus? Uau, sim, você verá a Deus. Então quer dizer que se eu tiver e continuar usando o maior número de entorpecentes e tirando a minha lucidez, eu vou ver a Deus? Sim, cara, você irá ver a Deus. Só que a diferença está aqui. Uns verão a Deus para glorificação, outros verão a Deus para condenação. Mas a Bíblia fala que haverá um dia, onde toda boca confessará que Ele é o Senhor, e onde todos os joelhos se dobrarão diante deles. E quando a Bíblia fala todos, ela inclui todos os que estão para ir a uma eternidade no inferno, como também aqueles que estarão em uma eternidade com Jesus. Mas chegará um dia onde os seus caminhos e aquilo que você está vivendo agora te colocará diante de Deus. Mas a minha pergunta é, como ministros da eternidade, novamente, qual eternidade nós temos levado o povo de Deus? Porque como ministro da fazenda, o ministro da saúde, o ministro do transporte, eu como ministro da eternidade, eu devo guiar as pessoas para Jesus. E eu quero ler algo para a gente finalizar aqui. Isaías 52. Infelizmente o mundo das trevas, os ministros das trevas, eles têm guiado as pessoas para a eternidade no inferno. E no nome de Jesus, nós como ministros de Jesus, nós não vamos levá-los para lá, mas sim para o reino celestial, amém? Que formosos, 52, perdão Manuel, 7, muito obrigado. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas,
que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Como galileus, vamos repetir isso: o teu Deus reina. De novo, o teu Deus reina. Novamente, o nosso Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias. Eis o grito de vocês. Eis o grito dos sentinelas do Senhor gritando: o teu Deus, o teu Deus. Eles erguem a voz e juntamente gritam e exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. O Senhor nessa noite está na procura dos seus atalaias. Ele está buscando seus sentinelas. O Senhor está buscando as pessoas que subirão nos mais altos lugares da humanidade, irão gritar como atalaias: o teu Deus reina, o nosso Deus reina. Eis que está vindo o leão da tribo de Judá. O Senhor está em busca de pessoas que irão pregar as boas novas onde estiverem. Pessoas que irão falar de Jesus em suas faculdades, em suas escolas. Você é um atalaia do Senhor. Você é um sentinela de Jesus. Você é a noiva com a lamparina acesa, esperando a volta do Senhor, mas ao mesmo tempo está gritando do alto que o Senhor está chegando. E Ele está próximo, amém?